Nos vídeos anteriores a gente viu uma definição de supremo e de ínfimo que é bastante simplificada. A gente viu que supremo é simplesmente a menor das cotas superiores e ínfimo é a maior das cotas inferiores. Essa definição que a gente viu, ela é simples e nos auxilia simplesmente para entender o conceito de supremo e ínfimo. Porém, ela não é suficiente para que a gente consiga demonstrar que um elemento realmente é supremo ou que um elemento realmente é ínfimo de um determinado conjunto. Então, o que a gente vai fazer agora é ver duas definições auxiliares, uma definição auxiliar para o supremo e uma definição auxiliar para ínfimo, que nos dão subsídios para conseguir mostrar que um determinado elemento é supremo ou então ínfimo de um conjunto. Tá? Muito bem, então começamos pela definição 11 aqui, que é essa definição auxiliar aí para supremo. Então diz assim: seja x contido em reais, um conjunto limitado superiormente e não vazio. O número b em R chama-se supremo de x, denotado por b sup dx, a gente já viu isso, quando for a menor das cotas superiores de x. Isso aqui foi o que a gente viu lá na definição inicial de supremo. Tá? Em outras palavras, agora a gente está dando um passo a mais, em outras palavras, no caso de dizer que B é supremo, B deve satisfazer as seguintes propriedades. Bom, vamos lá. O que precisa acontecer para B ser supremo? A primeira coisa que tem que acontecer é ele ser uma cota superior. Tá? E essa condição aqui, a S1, que a gente chama de S para dar a ideia de supremo, tá? De S de supremo. Então, a primeira condição, ela vai me dizer que B é uma cota superior. E diz o seguinte, olha, x tem que ser menor ou igual que b para todo x pertencente a x. Ou seja, este b aí, que é o candidato a supremo, ele tem que ser maior ou igual do que todo elemento que está no conjunto. Se eu conseguir mostrar isso aqui, eu mostro que b ele é uma cota superior. Tá? Então eu coloquei aqui em parênteses, inclusive. Olha, se eu conseguir mostrar S1, isso garante que b seja a cota superior. Certo? Então o primeiro passo é isso, mostrar a S1. Agora, o segundo passo que a gente tem que mostrar é que ele é a menor das cotas superiores. Então, além de ele ser uma cota superior, ele tem que ser a menor de todas elas. E para mostrar isso, a gente utiliza a S2. A S2 diz o seguinte, olha, em outras palavras, assim, se existir uma outra cota superior C, então o B ele tem que ser menor ou igual do que este C. Ora, porque se existe uma outra cota superior e o B fosse maior, né, do que este C, então o B deixou de ser a menor das cotas superiores. Né? Existe uma cota superior que é menor do que ele. Tá? Então a S2 diz isso. Se x for menor ou igual do que C para todo x em x, ou seja, se este C aqui for uma outra cota superior para o conjunto x, então o B, que é o nosso candidato supremo, ele tem que ser menor ou igual do que essa outra cota superior. Mostrando isso, isso garante que B é a menor das cotas superiores. E aí, fechando S1 e S2, mostrando as duas, a gente acabou de mostrar que B realmente é menor das cotas superiores e, portanto, ele é supremo do conjunto. Tá? Qual que é o problema da S2 do jeito que ela está? Às vezes não... Bom, a gente consegue mostrar, tá, utilizando este C aqui, mas na maioria das vezes a gente utiliza uma S2', que seria uma auxiliar a esta aqui. Eu vou reescrever essa S2 de uma outra forma, e que é essa S2' que está aqui, S2', né, que está aqui. Tá? Em geral, a gente utiliza essa aqui para mostrar que B é menor das cotas superiores. Que diz assim, para todo y maior que zero, existe um elemento x em x, tal que B menos y é menor do que x. Mostrar isto aqui é a mesma coisa que mostrar essa aqui. Tá? Do jeito que está escrito isso, não é muito simples de entender. Né? Vamos fazer geometricamente, que vai ficar bem mais simples. Ó, a ideia é o seguinte, dessa S2'. Vamos pegar aqui a reta real, e aqui eu vou colocar, vamos supor que aqui esteja o conjunto, tá? O conjunto x. Assim. A única coisa é que ele precisa ser limitado superiormente e não ser vazio, né? Vamos supor que aqui esteja o valor de b. Então, vamos supor que seja um conjunto assim, ó, que vá de menos infinito até b. Tanto faz se é aberto ou fechado, tá? Para este b ser a menor das cotas superiores, o que a S2' está dizendo é assim, olha, escolhe um y maior que zero. Tá? Se tu fizer b menos y onde que ia estar posicionado aqui, né?
Olha, o epsilon é um número maior que zero. B menos epsilon, então, só pode estar para a esquerda de B, né? Está pegando um número menor do que B. Então, a gente brinca com essa ideia assim, é como se a gente pegou aqui o B e jogou um número para cá. Aqui, assim, vai estar o B menos epsilon. Se o B for supremo, ou seja, se ele for a menor das cotas superiores, para qualquer epsilon que eu escolha, e em geral esse epsilon aqui ele pode ser muito pequeno, e o epsilon muito pequeno implica em B menos epsilon ser muito próximo de B, eu sempre tenho que encontrar um número x que seja maior do que este B menos epsilon e que pertença a este conjunto x. Então, se eu conseguir mostrar que para todo epsilon que eu pegue, e ele pode ser muito pequeno, sempre existe um número x que é maior do que este b menos epsilon, né? É o x estando aqui no meio, faz ele ser maior do que b menos epsilon, então é porque este b aqui só pode ser supremo. Tá? Por que isso acontece? Olha, porque vamos supor que a gente pegue um b menos epsilon e que a gente não encontra um x pertencente a x que esteja aqui no meio. Se isso aqui acontece, esse B aqui deixou de ser supremo. Não tem como ele ser. E o candidato a ser supremo agora passa a ser o B menos epsilon, né? Porque daí este B menos epsilon vai ser uma cota superior, tá? do conjunto, e ele vai ser menor do que este B, né? Então o B deixa de ser candidato a supremo e passa a ser esse. Certo? Essa seria a ideia. Então vamos fazer isso com um número que vai ficar bem mais fácil. Olha só. Exemplo 19, então. Considere o conjunto x de menos infinito a 3. Vamos pensar isso aí geometricamente, né? Primeira coisa, quem que seria o candidato a supremo aqui? A gente já trabalhou isso anteriormente, né? O candidato a supremo aqui, vocês devem estar imaginando, certamente é o número 3, né? Esse é o nosso candidato. Agora, como é que eu mostraria que esse 3 realmente ele é um supremo? É o supremo do conjunto x. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente teria que mostrar é S1. Eu tenho que mostrar que se eu pegar um x, para todo x que eu pegar no conjunto x, o x vai ser menor ou igual do que 3. Né? No caso, esse 3 aqui, ele está fazendo o papel do b aí na definição. Então, vamos fazer assim, olha. Pega um x que pertence a x. Essa é fácil de mostrar. X pertencente a x. Então, o x ele pertence, no caso, a este intervalo, de menos infinito a 3. Mas pela própria definição do intervalo, né, se um elemento pertence ao intervalo é porque ele está entre, no caso aqui não é número, não é um menos infinito, né, mas ele pode ser qualquer número negativo até o 3. Né, então, certamente, o x aí ele é menor do que 3. E dizer que x é menor do que 3 é a mesma coisa que dizer que x é menor ou igual do que 3, né? Tanto faz, assim. Tá bom? Então, eu acabei de mostrar que para qualquer x que eu pegue, o x é menor ou igual do que 3, esse 3 aqui seria o b aí da definição. Então, S1 está mostrado. Né? Saiu direto pela definição ali de intervalos reais. Tá? Muito bem, agora vamos para S2'. Vou tentar mostrar isso aqui. S2'. O que eu tenho que fazer é, para qualquer epsilon que eu pegue, para todo epsilon maior que zero, então vamos fazer assim, para todo epsilon maior que zero, e agora vamos olhar para uma reta numérica. A ideia é assim, peguei aqui a reta, o conjunto x, ele está aqui, ele vai de menos infinito até o 3 aberto, né? Assim. Agora o que eu tenho que fazer é, para todo epsilon que eu pegar, se eu fizer 3 menos epsilon, eu vou fazer aqui exagerado, assim, bem maior, tá? Para dar espaço. O 3 menos epsilon, que seria b menos epsilon aqui da definição, né? 3 menos epsilon estaria para cá. Porque o epsilon é um número positivo. O que eu tenho que mostrar é que eu consigo encontrar um x. Tenho que mostrar que existe um x pertencente aí a este conjunto, de modo que esse x seja maior do que 3 menos epsilon. Ele tem que estar aqui no meio. Então, eu tenho que mostrar que 3 menos epsilon é menor do que algum elemento que está no conjunto. É menor do que algum elemento x. Tá? Vamos pensar com um número. Vamos fazer assim. Vamos pegar um epsilon bem pequeno. Tá? Por exemplo, vamos pegar epsilon
epsilon igual a 0,1. É um epsilon pequeno, né? Se eu pegar epsilon 0,1, quanto que vai dar 3 menos epsilon? 3 menos epsilon ficaria 3 menos 0,1. E 3 menos 0,1, isso aqui vai dar 2,9. Então, aqui, essa expressão 3 menos epsilon ficou agora igual a 2,9. E aí eu pergunto para vocês, existe algum elemento x deste intervalo que está entre o 2,9 e o 3? Ou seja, que é maior do que o 2,9? Existe, né? Se eu pegar, por exemplo, 2,95, o 2,95 está bem no meio aqui, né? E ele pertence ao intervalo, pertence ao x, né? Então, beleza. Então, para epsilon igual a 0,1, existe, por exemplo, existe o 2,95, que pertence a este intervalo, pertence a x. E a gente sabe que ele é maior que o 2,9. A gente sabe que 2,9 é menor que 2,95. E tu pode me dizer, tá, mas existem na verdade infinitos, né? Claro que existem. Só que tem que mostrar que existe pelo menos um, né? Por quê? Porque se não existisse um elemento x aqui no meio, não existisse um elemento x, né, que pertence a esse x aqui no meio, então esse 2,9 aqui ele seria uma cota superior, né? E aí o 3 deixa de ser supremo. Ele não vai ser mais a menor das cotas superiores, né? Ele vai continuar sendo cota superior, mas não vai ser a menor. O candidato a ser menor das cotas superiores passa a ser o 2,9, tá bom? Muito bem. A gente pode pensar assim, tá, vamos diminuir mais esse epsilon. Se eu pegar, por exemplo, o epsilon como sendo 0,01, o 3 menos epsilon que estava aqui ficaria assim. 3 menos epsilon vai ser 3 menos 0,01. 3 menos 0,01 vai dar 2,99. Ou seja, é um número mais próximo ainda de 3, né? Então é como se eu tivesse feito assim, ó. Aqui. 2,99. E aí eu pergunto, será que existe um elemento desse conjunto x que está aqui? No meio? Se não existir, o 2,99 passa a ser o candidato a ser cota superior. Mas existe, né? Existe. Existe. Quem poderia ser aí? Qualquer número aí, 2,99, alguma coisa, né? Se for o zero, seria a mesma coisa. Vamos pegar, sei lá, pode ser 5, 4, 3, sei lá, vamos pegar 4. 2,994 pertence ao conjunto x. E ao mesmo tempo a gente sabe, no caso aqui, 3 menos epsilon, que é o 2,99, é menor que esse elemento aí que está no conjunto x. 2,994. 994. Assim, tá? E a gente poderia continuar fazendo isso, pegar um epsilon aí muito pequeno, 0,00001, por exemplo. Não vou fazer aqui, mas a gente sempre encontra, né, um elemento x que esteja aqui, né, nesse intervalo. A gente iria dando um zoom aqui, né, perto do 3, mas a gente sempre encontraria. Como isso sempre acontece para todo epsilon, e isso é importante para todo epsilon maior que zero, então é porque esse 3 aqui ele só pode ser a menor das cotas superiores. Tá? O que a gente fez aqui não foi demonstração, tá? A gente simplesmente testou alguns valores. A demonstração teria que fazer para todo epsilon maior que zero. A gente não poderia atribuir um valor específico para epsilon. Tá? A gente não vai fazer isso aqui nesse curso. Tá bom? O que eu quero aqui é que vocês entendam a ideia de por que tem que pegar este epsilon. Tá? Assim, de maneira bem rápida. Se fosse tentar demonstrar, deveria fazer o seguinte. Ó. Aqui tem o 3. Tu iria pegar um epsilon maior que zero. Iria ficar assim, 3 menos epsilon. Eu tenho que mostrar que tem um elemento aqui. Né? Qual será que é um elemento que sempre está aqui no meio entre esses dois números? Seria a média, né? A média aritmética. Uma forma de fazer isso é pegar a média aritmética entre esses dois números. Se eu pegar 3 menos epsilon mais 3 e dividir por 2, eu vou lá e tenho que mostrar que esse número aí ele é menor que 3 menos epsilon, né? Porque isso aqui é a média, menor que 3 menos epsilon, e mostrar que este número que está aqui, ele pertence também ao conjunto, tá bom? Essa seria uma ideia de demonstração. Aí eu não estou atribuindo um valor epsilon específico e estou mostrando que existe um elemento ali no meio, vai depender de epsilon, claro, mas que está no conjunto, tá? Seria uma ideia aqui de demonstração. Muito bem, essa aqui seria então a definição auxiliar para supremo.
Repito, é importantíssimo que vocês entendam essa ideia aqui de epsilon, porque depois, lá em sequências, quando a gente trabalhar com limites das sequências, a gente vai ter alguns teoremas, a gente vai demonstrar e a gente vai voltar a falar sobre este epsilon que está aqui.